Queridos irmãos, hoje a mensagem vai-nos ser dirigida pela nossa jovem Mariana, a quem eu queria desde já agradecer a sua disponibilidade para, no contexto da sua vida, da sua visão de uma jovem cristã comprometida, nos poder agora dirigir na meditação sustentada nas Escrituras. Obrigado, Mariana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus é o nosso caminho? O que aconteceria se Jesus fosse mesmo o nosso caminho? Se Jesus fosse a nossa verdade? E se Jesus fosse a nossa vida? Nós temos muito a aprender com os jovens e por isso hoje trago-vos a história de conversão de uma das jovens da nossa igreja. Ela conta que a dada altura da sua vida decidiu que tinha de conhecer mais sobre este Jesus em quem dizia acreditar. Então começou a ler a Bíblia e lia os Evangelhos de fio a pavio como se de uma história, um romance ou um drama se tratasse. E à medida que lia os Evangelhos, tal como acontece num livro, ia ficando a conhecer melhor as personagens e começou a apaixonar-se, conta ela, por esta personagem de Jesus. Começou a ficar admirada pela sua bondade, pela sua capacidade de liderança, pelas palavras sempre certas que proferia no momento certo. E começou a sentir-se inspirada por esta personagem e desafiada a ser como ela. Às tantas dava por si, numa determinada situação da vida, a perguntar-se como é que Jesus se comportaria. O que é que Jesus responderia? E cada vez que mais lia, mais inspirada ficava por esta personagem tão carismática. Percebeu que via a personagem de quem ela tanto gostava e admirava. Percebeu que via verdade em tudo o que ele dizia e começou a acreditar nas suas palavras. Mas a personagem de quem ela tanto gostava e admirava era Jesus, o homem. Ainda não era Jesus, o Deus. Adorava a forma como ele era e via-o quase como um prémio Nobel da Paz. Um homem muito bom que devia ser reconhecido. Mas tinha ainda muita dificuldade em acreditar que ele era Deus. Isso já era mais difícil. Não dava para explicar e não cabia na compreensão, e por isso essa ideia não tinha lugar. A dado momento da história que lia, chegou ao último Evangelho, o Evangelho de João. Já ia avançada quando no capítulo 14, que hoje lemos, leu as seguintes palavras de Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Se me conhecerem, também conhecerão o Pai, e já desde agora ficam a conhecê-lo porque o viram. E conta ela que pensava, como é que isto é possível? Como é que ele está a dizer que Deus está nele? Não pode ser, nisto eu não consigo acreditar e não cabe na minha razão. Mas mais à frente, nesta passagem que hoje lemos, Jesus continua a falar e neste dia parecia mesmo que continuava a falar com ela e para ela e dizia: não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Acreditem que eu estou com o Pai e que o Pai está comigo. Mas se não quiserem acreditar em mim pelas minhas palavras, acreditem em mim, ao menos pelas minhas ações. E ela, que tanto admirava tudo o que Jesus fazia e já tentava até imitá-lo nas suas ações, conta que foi aqui que pensou o seguinte: porquê é que Jesus já é tão meu amigo? Eu gosto tanto dele e acredito em tudo o que ele diz, menos nisto. Bem, se o meu melhor amigo me contasse algo muito improvável, muito pouco plausível ou muito pouco realista, mas me pedisse que eu acreditasse nele porque era verdade, eu ia acreditar. Porque gosto dele, porque o conheço e porque confio nele. Então porquê é que hei de acreditar em tudo o que Jesus me diz, menos quando ele me diz que é o Filho de Deus? E aqui, nesta passagem que hoje lemos, esta jovem se converteu. Converteu-se não porque acreditava, mas porque escolheu acreditar. E então a nossa fé requer que nós escolhamos acreditar. E nós acreditamos? Bem, até podemos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e é por isso que estamos aqui hoje. Mas será que acreditamos mesmo em tudo o resto que Ele nos diz?
Por exemplo, nesta passagem do Evangelho que hoje lemos, Jesus começa por dizer: não estejam preocupados, tenham confiança em mim. Mas quantas vezes é que nós nos deixamos tomar pelas preocupações mundanas do nosso dia-a-dia? Quantas vezes nos entregamos à ansiedade em vez de nos entregarmos à paz e à confiança no Senhor? Mas a verdade é que Jesus disse: não estejam preocupados, tenham confiança em Deus e em mim. Mas nós acreditamos? Nós acreditamos mesmo? Como seria a nossa vida se acreditássemos? Mais à frente, nesta passagem que hoje lemos, Jesus diz-nos: digo-vos com toda a verdade, que aquele que acreditar em mim faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda. Nós acreditamos que somos capazes de fazer tudo o que Jesus fez e coisas maiores ainda? Acreditamos mesmo? Quantas vezes pensamos que não seremos capazes? Quantas palavras deixamos de dizer pelo medo de caírem em vão? Quanta evangelização deixamos de fazer por pensar que certamente não terá frutos? Tolentino de Mendonça escrevia numa reflexão acerca da parábola da Samaritana o seguinte: o convite está feito, mas sabe Deus quantos obstáculos internos nos travam, quantos bloqueios lhe colocamos, quantas derivas nos retardam. Despendemos os nossos meios naquilo que não é alimento e gastamos-nos a nós próprios em coisas que não nos dão satisfação vital alguma. Estamos tão perto da fonte e vamos tão longe, dispersos em lugares mais do que desertos, à procura da torrente que saciar-nos-ia, ignorando assim o dom que Deus tem para nos dar. E continua: como a mulher samaritana, a nossa conversa com Deus não passa muitas vezes de um desconversar. Estamos, mas não estamos por inteiro. Queremos, mas não queremos completamente. Quando Jesus disse à mulher samaritana que ele era a água viva, ela levantou-se de dúvidas. Mas, Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo? Onde é que consegues a água viva? Termina aqui a citação. E aqui a mulher samaritana foi como aquela nossa jovem que não acreditava na divindade de Jesus porque não fazia sentido, não percebia. Então Jesus não tinha sequer um balde, como é que dizia que daria à samaritana água viva? Não cabe na nossa cabeça, é impossível. E por isso até queríamos crer, mas na verdade não queremos completamente. E o Tolentino continua: onde, em que lugar, de que forma, como será, como não será, são as perguntas cujo cerco nós permitimos quando substituímos a fé por um pragmatismo. Fim de citação. E assim constantemente colocamos ses e mas na confiança em Deus. Como seria a nossa vida se acreditássemos mesmo que, tal como Jesus nos disse hoje, se tivermos fé nele, conseguiremos fazer tudo o que ele fez e mais ainda? Como seria mesmo a nossa vida? Vejamos, tudo o que no mundo foi feito de grandioso pelos homens foi feito porque eles acreditavam. Como teria sido a história se Martin Luther King tivesse dito: eu tenho um sonho, mas... Ou como teria sido a história se Nelson Mandela tivesse dito: eu quero uma sociedade de igualdade entre negros e brancos se... Ou como teria sido a história se o homem quisesse ir à lua, mas... A nossa jovem escolheu acreditar. E aí a sua história tomou um outro rumo. Escolheu entregar a vida nas mãos de Deus. E está hoje num processo de discernimento vocacional muito bonito e certamente muito agradável à vista de Deus. E nós? Como seria a nossa vida sem os ses e os mas que nos cercam e nos prendem? E se hoje escolhêssemos acreditar que, se pedirmos a Deus, conseguiremos fazer tudo o que Jesus fez e mais ainda? A nossa jovem converteu-se ao ler esta passagem que nós ouvimos hoje. Hoje também nós nos podemos converter. Bem, sabemos que já todos nos convertemos a Cristo há algum tempo, mas digo converter novamente, acreditar, acreditando mesmo. Estamos tantas vezes cheios de fé, mas vazios de confiança. No entanto, cada dia em que nos afastamos é uma oportunidade de regressarmos. Então hoje podemos converter-nos novamente, assumindo que Jesus é o caminho, é a verdade
e é a vida. E se acreditarmos mesmo, Jesus pode se tornar o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Agora, quando eu terminar, diremos todos o credo. Cremos em um só Deus, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo, cremos. E se hoje, como a jovem cuja vida se revolucionou, escolhermos, ao dizer estas palavras, crer verdadeiramente, sem nenhuma barreira, sem nenhuma hesitação, acreditar, acreditando mesmo. Bem, desafio-vos e poderemos experimentar fazê-lo, mas devo dizer que se assim for não me posso responsabilizar. Não sei como será o dia de amanhã, nem o que o futuro nos trará, mas sei que certamente será muito, muito agradável aos olhos de Deus. E desta forma estaremos assim a construir o nosso caminho de santidade. Que assim seja. Amém.